Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. É do Corinthians, empate em Goiânia. E a Lili Nascimento conta pra gente como foi. Com Carlos Miguel como titular, o Corinthians entrou em campo contra o Atlético Goianiense em busca da vitória. E parecia que ela estava bem encaminhada. Yuri Alberto marcou 2 vezes. O Corinthians saiu na frente. Mas do outro lado, o Dragão não deixou a equipe corintiana esquecer que os donos da casa também precisavam de pontos. Foram muitos erros de finalização, mas o empate heróico chegou. Primeiro com esse gol contra do Kaká, depois com o pênalti de Hugo em cima do Maxi. Shailon converteu. Mas há um facto, nós temos que parar definitivamente de errar. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians venceu apenas uma partida até aqui. O empate diante do Atlético Goianiense, aqui no estádio Antônio Ascioli, não resolveu em nada a vida do alvinegro, que segue na parte de baixo da tabela. Como se não pudesse piorar a situação, a próxima rodada já é um clássico, majestoso diante do São Paulo na Neoquímica Arena e com desfalques importantes. Rodrigo Garro levou o 3º amarelo e vai cumprir suspensão. Já o zagueiro Gustavo Henrique foi expulso neste gramado e não poderá jogar. O zagueiro Félix Torres está com a seleção equatoriana e também é desfalque. As opções ficam entre Caetano, Raul Gustavo, João Pedro ou até mesmo Raniel improvisado. O Corinthians busca uma reação no campeonato, ao mesmo tempo em que o técnico Antônio Oliveira espera a chegada de reforços, mesmo diante do atual cenário de crise financeira que o clube está vivendo. Eu tenho, claro, uma exigência técnica para reforçar aquilo que é a equipa. Agora não tenho dinheiro, portanto isso aí, com certeza que a diretoria já sabem as necessidades, as exigências, a responsabilidade e estamos a trabalhar nesse sentido para tornarmos um Corinthians cada vez mais forte. Tela para o Corinthians. Resistiu ao calor do Dragão? Momentos de maior ameaça ofensiva em Atlético Goianiense 2, Corinthians 2. O Atlético Goianiense ali de vermelho, o Corinthians está ali num azul, no roxinho. O Atlético Goianiense teve 61 ações na área e 22 finalizações. O Corinthians teve 10 ações na área e 7 finalizações. Não é à toa que a gente viu o fogo do Dragão aparecendo com maior evidência no nosso gráfico. Bem contra o São Jorge, né? É verdade. Teve isso, né, dessa vez. Bom, é o seguinte, o Mendel Bidlovski vai trazer as informações do Corinthians pra gente, porque o jogo de ontem foi difícil, não é, Mendel? Empate complicado, a sequência também não vai ser fácil, com o Clássico, com o jogo fora com o Inter, com o Atlético Paranaense, ainda tem o Palmeiras esse mês e o Corinthians precisando se ajeitar, Mendel. Exatamente, Bruno. Vocês até discutiam na última participação se o Corinthians ganhou 1 ponto ou perdeu 2 com esse empate contra o Atlético Goianiense. O Corinthians jogando boa parte do jogo com um homem a menos, mas acabou sofrendo empate depois de abrir 2-0 no placar. Um empate que é muito ruim para a situação do Corinthians. O Corinthians sai momentaneamente da zona de rebaixamento, mas ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ainda o Cuiabá e o Criciúma jogam na rodada, o Corinthians pode ser ultrapassado, situação muito complicada no Campeonato Brasileiro e para a próxima partida, né, que é um clássico contra o São Paulo, domingo na Neoquímica Arena. A gente viu aí ele falando dos desfalques do Corinthians, o Garro recebeu o 3º cartão amarelo, o Gustavo Henrique também está suspenso, foi expulso nessa partida contra o Atlético Goianiense, o Félix Torres com a seleção equatoriana. O Corinthians que se movimenta nos bastidores, a gente viu aí o Antônio Oliveira falando sobre a intenção dele de ter reforços para a equipe do Corinthians, mas entendendo a situação financeira do clube. O Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, admitiu que o Corinthians entrou em contato com ele para que ele assumisse o mesmo cargo
aqui no Corinthians, mas é muito difícil a saída dele no meio da temporada do Fortaleza. Ele que era o presidente e desde o fim do ano passado assumiu esse cargo como CEO do Fortaleza. Também bastidores, como tem sido de costume, com notícias não boas para o Corinthians. Primeira delas de ontem, né? A ESPN revelando o depoimento do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, à Polícia Civil, em que ele alertou, diz ele, que alertou o presidente Augusto Melo sobre as irregularidades no contrato da intermediária, no contrato de patrocínio com a VaideBet. Isso antes das notícias que foram publicadas na imprensa sobre essas irregularidades e que, segundo ele, o Augusto Melo teria se recusado a averiguar essa situação. E uma outra notícia hoje, uma situação sui generis do Corinthians, porque na administração passada, o presidente Duílio Monteiro Alves contratou a empresa KPMG, uma empresa de consultoria, para ajudar nas renegociações das dívidas do Corinthians. Então contratou uma empresa de consultoria para ajudar na negociação de dívidas e acabou não pagando a empresa. Então a empresa está acionando o Corinthians na justiça, quer R$1,5 milhão de reais. Então alegando que o Corinthians deu esse calote na empresa de consultoria que veio para dar consultoria sobre como o Corinthians pagar dívidas. Realmente situações fora de campo muito complicadas do Corinthians, envolvendo gestão anterior, envolvendo gestão atual e o Corinthians dentro de campo tentando sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Traduzindo para o nosso dia a dia, é como se você, Bruno, desse um golpe no Serasa, entendeu? Aí é complicado. É uma ideia, hein? Bom, essa tela foi especialmente para inflar o ego do Bruno Vicari. Ah, obrigado. Por favor. Gols dos atacantes do Corinthians na temporada. O Yuri Alberto com 14 gols, responsável por 33,3% da porcentagem ali dos gols do timão. Tem Romero com 7, Wesley com 4, o Pedro Raul com 3 e o Arthur Souza com 1. Por que eu digo que é pro ego do Bruno Vicari? Amaciando essa mitideza do Bruno Vicari. Porque você vinha dizendo, você vinha alertando o fã do esporte sobre a importância do Yuri Alberto, como ele era refém de um Corinthians muito ruim. Foi lá lá atrás, né? Quando ele era... Foi logo depois do jogo com o São Paulo, que era um meme atrás do outro ali do Yuri Alberto. E a gente falou, cara, o Yuri Alberto, ele não é essa piada que todo mundo trata, né? Ele tá num ambiente muito difícil, como os outros jogadores estão, certo? Mas, assim, o fato é que desde a minha palavra, ele começou a marcar um monte de gols. Mas, claro que, assim, isso é muito mais... ser humilde. Aí no Instagram dele, gente. No Instagram ele compartilha, respeita o PV, o pai Vicari nunca erra. Aqui ele porque aí eu digo. Não sei o mais um acerto, então eu vou fingir normalidade nisso. Mas assim, aí no Notícias Boas no Corinthians, você tem o Carlos Miguel, é uma boa notícia, era uma boa notícia. Os jovens, o Wesley, o Bidon e o Yuri Alberto. Dessas 4 boas notícias, 3 eu não sei se vão ficar. E o Kaká também? Notícia. Sim. Kaká é uma boa notícia. Apesar do gol contra... mas ele já... Outros gols ele também já fez, né? E ele dá o lançamento para o Yuri Alberto exatamente. Marcar o primeiro gol. Acho que o Kaká é uma boa notícia, sim. Mas assim, então o Yuri Alberto ele já se acertou? É isso? Nele dá pra confiar? Sim, eu Porque acho ontem que como é que o Corinthians conseguiu 2 pontos? 1 ponto. Conseguiu graças ao Yuri Alberto. Sim. Só. Sim. Um aproveitamento 100% ali, né? Da parte dele, das tentativas. Ele já falou sobre o rendimento dele, sobre ele ter voltado a desempenhar com o próprio treinador, quando ele fala que ele respeita as características, a maneira como ele gosta de jogar. Então dá para perceber isso, não é uma coincidência mesmo, que com o Antônio Oliveira ele começou a desempenhar muito mais. Ele passou por várias fases no Corinthians, ele já teve momentos legais, assim, decisivos também. Ficou à sombra do Roger Guedes durante um tempo. O Roger ele conseguiu realmente destoar de um time que já estava muito ruim, já apresentava muitas deficiências, mas o Yuri, ele parte das críticas que ele sofreu, o contexto era de um Corinthians que também não ajudava, né? Assim, a maneira dele jogar, ele é jovem ainda, é um jogador que se compromete com a equipe. Então, assim, dificilmente a gente vê ali e fala, o Yuri não gostou, não quer ser escalado dessa maneira. Ele tá lá para ajudar como outros e, por vezes, ele foi refém de um Corinthians que não o ajudava, ou esquema tático, enfim. Agora mudou para ele. E você vê a consequência disso, dessa até irresponsabilidade da atual administração, porque foi um desespero enorme e pagaram 25 milhões de reais no Pedro Raul. E a gente falou o quê aqui? Não vai adiantar nada contratar o Pedro Raul com esse ambiente. Sim. E o Pedro Raul não joga mais.
E o Corinthians fez um contrato de 5 anos com o Pedro Raul, com um salário altíssimo, gastou 25 milhões de reais num jogador que não joga. E é compreensível que não jogue, até pelas últimas temporadas do Pedro Raul e pela ideia de jogo do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira depende que todo mundo ali na frente faça também o trabalho sujo, se dedique em marcação, tenha mobilidade. Então a gente percebe quando entra o Romero, muitas vezes voltando para marcar lateral. Ontem, com um jogador a menos, quem estava voltando era o Yuri Alberto. A gente viu ele pela ponta direita, tentando segurar o ataque do Atlético Goianiense. Então, os jogadores de frente precisam sacrificar. E, nesse contexto, o Pedro Raul, que é um jogador de pouca mobilidade, mais fixo na área, vai ter pouco espaço, porque não é a ideia de jogo trabalhada ou, pelo menos, priorizada pelo técnico. E o Yuri Alberto, ele ainda continua sofrendo com a dificuldade da bola chegar redonda. Muitas vezes depende da individualidade dele, como nos gols de ontem. Acertando um belo chute de primeira no segundo gol, no primeiro ele que busca o drible. E só está acontecendo isso porque ele tem confiança. Diferentemente da época do Mano Menezes, quando estava em baixa, quando ali o próprio treinador jogava contra o atleta. Hoje a gente percebe um ambiente mais favorável porque o técnico acredita muito no potencial do Yuri Alberto e ele tem dado retorno. E eu acho que o caldo não entornou para o Antônio nesse sentido, ou talvez o alvo não esteja tão grande com o Antônio, claro, porque a diretoria faz questão de ser o protagonista da bagunça nesse sentido. Mas e vai sobrar para ele daqui a pouco. Vai, mas assim, eu acho que o Antônio se protege ainda porque ele conseguiu recuperar algo do Corinthians, que foi talvez esse estado anímico de confiança, que a gente vê os jogadores se entregando. A parte tática, ele vai ganhando um certo respaldo porque tem coisa tão bagunçada no Corinthians de peças que ele ganha argumentos e não é tão visado nesse sentido. Talvez se fosse um outro treinador, com a falta de resultados, pudesse estar com uma mira muito maior no meio da testa nesse sentido, né, Mendel? A gente vê o Antônio, pelo menos com essa questão do grupo, sendo muito protegido, já que o resto da casa tá pegando fogo. Certamente, o torcedor corintiano pode reclamar de entrega do time do Corinthians nas partidas. Algumas vezes o resultado não vem, mas realmente tem entrega e o Corinthians vai apresentando uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Antônio Oliveira, durante a entrevista coletiva, durante várias vezes, reforçando que o Corinthians não pode errar como tem errado. Então, também ele está preocupado com isso e preocupado com o tamanho do elenco. Ele acha que o elenco é curto, porque o Corinthians tem várias competições, jogadores que saem por contusão, jogadores que são vendidos, e ele espera contratações, mas entende a situação financeira do Corinthians, entende que o Corinthians passa por um momento financeiro complicado, mas ele disse que gostaria de ter 20 jogadores de linha, 2 para cada posição. Tem a situação até vocês falavam sobre as boas notícias de ontem. O Gabriel Moscardo, né, voltando ao time do Corinthians depois de 6 meses, ele que teve um problema ósseo no pé, mas fica só até o dia 30 de junho, quando ele vai para o Paris Saint-Germain. Então, é uma situação complicada para o Antônio Oliveira, tem jogadores, um elenco mais curto e precisa de mais elenco para conseguir desempenhar a função dele, para conseguir dar um volume de jogo para o Corinthians. Mendel, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Ontem a gente estava falando dos treinadores, né? Até o técnico do Celtics falou sobre a instabilidade dos treinadores aqui no Brasil. E eu estava me solidarizando com o Jair Ventura, porque pensando, coitado, vai sobrar para ele, né? O time tem 20 e tantas finalizações contra o Juventude. Ontem, então, e assim, o time fazia tudo certo e tem bolas que não entram que simplesmente não tem explicação, como aquela do Wagner Love. Ou o Carlos Miguel, que fechou o gol. Aí você tem um mérito ali do outro adversário. Mas assim, ia estourar nele, né? Total. Não era culpa dele. Não, o Atlético Goianiense fez a parte como mandante. Com um a mais, né? O peso já ainda... Com um a mais, exato. E martelou, tentou de todas as formas, mas não foi feliz nas finalizações. Mas hoje, o menor dos problemas do Corinthians é o campo. O campo, a gente observa ali algumas oscilações, mas aos poucos algumas evoluções também. O Corinthians tem alguns bons jogos nesse ano. Tem o jogo contra o Fluminense, tem a vitória contra o Argentino Júnior, a maioria jogando em casa, mas o trabalho do Antônio Oliveira é perfeitamente defensável diante de todos os problemas que ele tem. Hoje, o que falta é tranquilidade para o campo trabalhar e se desenvolver.
E também, até algumas circunstâncias que essa situação do Corinthians joga contra. Para mim, faltou um pouco de trabalho de bastidor na defesa dos atletas que foram atuar pela seleção sub-20. O Antônio reclamou. E com razão. É verdade. Com razão. No sábado, esses atletas jogaram, o Breno Bidon atuou o tempo inteiro, 90 minutos pela seleção, o Wesley 75 minutos. Vai impactar no desempenho de um time que joga terça-feira. Jogadores do Flamengo ou do Palmeiras que foram convocados, esses times só jogam na quinta. E por causa desse intervalo, não se justificava esses jogadores do Corinthians terem atuado tanto tempo no amistoso contra o Botafogo sub-20. Então faltou até por parte da diretoria do Corinthians, de uma maneira mais proativa, pressionar a CBF para garantir que esses jogadores tivessem menos minutos e não chegassem tão cansados para o jogo. A questão é que quando a gente pensa em profundidade de elenco, é isso. Você precisa de um Corinthians aí que bate a questão da administração, né? De um Corinthians que vai ter que se organizar até o dia 10 de julho para conseguir pelo menos trazer umas 3 peças para o Antônio conseguir mexer nesse time, Mari. E não dá E não dá sinais, né? Não dá sinais de nada, essa diretoria. Por falar nisso, inclusive amanhã a gente vai receber aqui no estúdio, junto com a Lili Nascimento, o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians, que faz parte da atual administração. Ele é um vice-presidente eleito e ele foi quem fez, né, a denúncia que está na nossa reportagem no espn.com.br, mostrando que eles alertaram o Augusto Melo dos problemas envolvendo a empresa que intermediou o negócio com a VaidBet. Então, amanhã, aqui no Sport Center, nesse mesmo horário, a gente vai receber a presença desse importante dirigente corintiano. O nosso estúdio aqui, junto com a Lili Nascimento, então estará aqui no nosso sofá para a gente tirar todas essas dúvidas políticas também do Timão.